tema que nós de tabu, aquele assunto que muita gente teme. E eu falei uma coisa importantíssima para os meus alunos, que de repente o problema não está na interpretação de textos. Eu, assim, conversar com muitos alunos, eu percebi que muitos alunos liam o texto, compreendiam o teor do texto, mas erravam as questões. E aí, né, onde é que residia o problema? Aí eu percebi que o grande problema dos alunos era não responder o que estava sendo perguntado. Então, na realidade, eu mostrei para os meus alunos que existe uma técnica de interpretação. É uma técnica baseada em contestações. Então, o texto pode oferecer elementos que você contesta a informação presente na alternativa. Isso é uma técnica linda. E também nós temos uma técnica que é da leitura dos enunciados. Né? Muitas vezes as bancas trabalham com duas alternativas coerentes com o texto e o candidato fica em dúvida: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, é A ou B, A ou B, normalmente marca errado. E eu mostrei que nessas situações, geralmente o problema está onde? Está na leitura do enunciado. Porque existem basicamente dois tipos de comando de questões de interpretação de textos. Há aqueles comandos que exigem respostas explícitas no texto, né? Que são comandos de recorrência textual. A resposta tem que estar exposta no texto, tem que estar lá, explícita, expressa no texto. E existem comandos em que a banca exige algo que esteja além do texto, aquilo que você deduz do texto, aquilo que você conclui do texto, aquilo que você infere do texto, daí inferência textual. Então, é algo que está nas entrelinhas, não é algo que esteja explícito. Cara, esse trabalho é muito bonito, eu mostrei para vocês, nós corrigimos 6 questões, porque lógico, é uma aula que a gente tem que falar muita coisa, então não dava para a gente corrigir 20, 30 questões, 50 questões, como a gente faz no curso, né? Mas já mostrou um caminho para o aluno, isso foi muito legal, certo? E hoje o nosso tema é a parte de conjunções. Tema fundamental, como eu falei para vocês, talvez seja um dos temas que mais vem caindo, talvez não, com certeza, com certeza, com certeza, é um dos temas que mais vem caindo em concursos públicos, a parte de conjunções. Nós temos as conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas introduzem orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São orações independentes. Co significa igual. Então, são orações que estão em pé de igualdade. Quais são as orações coordenadas e quais são as conjunções coordenativas? As conjunções coordenativas introduzem as orações coordenadas. As conjunções coordenativas podem ser aditivas, adversativas, alternativas conclusivas e explicativas. E nós temos as conjunções subordinativas, que introduzem as orações subordinadas. As orações subordinadas são aquelas que dependem de uma oração principal. Por isso que as orações subordinadas são orações dependentes. Elas, para fazerem sentido, elas têm que vir ligadas a uma oração principal. Certo? São 10 casos de conjunções, tá? Subordinativas, sendo que 9 delas introduzem orações subordinadas adverbiais. Só a última, as conjunções integrantes que introduzem as orações subordinadas substantivas, que até dei um bizu aqui durante as aulas. Falei um pouco sobre orações substantivas. São as conjunções integrantes que introduzem as orações substantivas. As outras conjunções subordinativas introduzem orações subordinadas adverbiais. Hoje especificamente, nós vamos falar sobre as concessivas. Gente, é aquilo que eu falo. Nesses encontros, o que nós queremos fazer? Nós queremos dar um norte para vocês. Nós queremos dar um norte, queremos mostrar para vocês como estudar português para concurso. Todas as conjunções. Essa definição, uma apostila de um grande professor, Geraldo Gurgel. E eu adotei como se fosse uma ideia minha. O fato que acontece na oração subordinada não impede o fato que acontece na oração principal. Então, olha só, mesmo que chova, irei à praia. Eu vou à praia?
Vou. De qualquer jeito? De qualquer jeito. Com chuva ou sem chuva? Com chuva ou sem chuva. Então, o fato que acontece na oração subordinada, mesmo que chova, esse fato não impede o fato que acontece na oração principal. Ou seja, eu vou à praia de qualquer jeito, com chuva ou sem chuva. Então, o fato de chover não vai impedir que eu vá à praia. Eu vou à praia. Então, eu vou de qualquer jeito. Posso dizer que a oração concessiva dá até a ideia de algo que atrapalha? Sim, até atrapalha. Mas impede que eu vá à praia? Não, não impede. A ideia da concessão é justamente essa. O fato que acontece na oração subordinada não impede o fato que acontece na oração principal. É lindo, a definição é perfeita. Ele dá a ideia que vai impedir, mas não impede. Dá a ideia de que iria impedir, de algo até que atrapalha. Atrapalha? Sim, não posso negar que atrapalha o fato de chover. Mas não vai impedir. Embora fosse tarde, ainda terminamos o trabalho. Era tarde? Era, sem dúvida alguma. Isso atrapalhou? Sim, posso até dizer que atrapalhou. Mas impediu que nós conseguíssemos terminar o trabalho? Não, não impediu. Tá? Não impediu. Aí os alunos perguntam, Rosenthal, a adversidade não lembra muito a concessão? Lembra. Há uma proximidade realmente muito grande entre a adversidade e a concessão. Tá? Lembra muito. A grande diferença entre a adversidade e a concessão é que você não consegue inverter a ordem das orações na adversativa. Por exemplo, choveu, porém fui à praia. Vê se você consegue inverter a ordem das orações. Porém fui à praia, choveu? Faz sentido? Não, né? Não faz sentido. Tá? Mas nas orações concessivas você consegue. Irei à praia, mesmo que chova. Então nas concessões você inverte a ordem. Ainda terminamos o trabalho, embora fosse tarde. Você consegue inverter. Na adversativa não. Tá legal? Na adversativa você não consegue inverter a ordem. Mas que existe uma proximidade muito grande de ideias, é óbvio que existe. E vou chamar a atenção de vocês. Porque eu quero chamar a atenção de vocês. Aí entra o grande lance de um professor, não de português, mas de um professor de português especializado em concurso público. Porque agora o próximo passo é dizer para vocês o seguinte, como é que isso cai em prova? Porque a minha preocupação, meu amigo, a minha preocupação com você é dar as ferramentas para você acertar as questões. Não adianta só, dei o exemplo, eu falei uma coisa bacana, né? A ideia de que o fato que acontece na oração subordinada não impede o fato que acontece na oração principal. É lindo isso, é bacana pra caramba, você entendeu essa ideia. Mostrei para vocês que realmente existe uma proximidade muito grande da oposição com a concessão. Né? Quando você fala mesmo que choverei à praia, choveu, porém foi à praia, são ideias muito próximas. No fundo, há a oposição entre chover, entre chover e ir à praia. Sem dúvida alguma. Há essa oposição. Tá legal? Mas como é que isso cai em provas? Bom, eles podem, hoje, tá? Eu até falei numa aula passada, é difícil a banca sublinhar uma oração e mandar você classificar oração subordinada, adverbial, concessiva. Ou sublinhar a conjunção e mandar você classificá-la. Conjunção subordinativa concessiva. Isso é muito difícil. Existem algumas bancas que são menos tradicionais que cobram dessa maneira? Sim, existem. Mas a maior parte trabalha da seguinte maneira, e eu vou mostrar isso para vocês em prova. Qual é o valor semântico? Qual é o valor semântico ou da conjunção ou da oração? Tanto faz. A oração seria a oração inteira, mesmo que chova, ou da conjunção, mesmo que. Tá? Ou, na frase de baixo, qual é o valor semântico da oração inteira, embora fosse tarde, ou simplesmente da conjunção? A resposta ideal, perfeita é concessão. Até porque essas conjunções ou essas orações são concessivas. A resposta ideal qual é, então, galera? Concessão. Se houver, na alternativa A,
oposição ou adversidade, que significa que são exatamente a mesma coisa. E na letra B, concessão, você vai marcar o quê? Embora fosse tarde, ainda terminamos o trabalho. Você vai marcar o quê? A resposta mais perfeita. Qual é a resposta mais perfeita? Concessão. Tá? Até porque o conector é concessivo. E na oração concessiva você não consegue inverter. Aliás, contrário, perdão. Você consegue inverter a ordem, o que você não consegue na oração adversativa. Legal? Maravilha. Tranquilo até aí, pessoal? Então, resposta ideal, concessão. Agora, e se não aparecer a palavra concessão entre as alternativas? Isso já caiu algumas vezes em prova. Aí entra a pegadinha. Não apareceu concessão, a resposta vai ser oposição. Tá? Por quê? Por causa dessa proximidade que existe entre as duas ideias. Então, se houver as duas nas alternativas, concessão e oposição, você vai marcar o quê? Concessão. E se não aparecer concessão nas alternativas, pode marcar oposição. Eu vou mostrar que isso já caiu em prova dessa forma que eu estou falando. Então é isso que eu estou falando. O professor de concurso público tem que pensar com a cabeça, não dele próprio, não com a minha cabeça. Eu tenho que pensar com a cabeça de quem faz as provas. Eu tenho que mergulhar no cérebro desses indivíduos que preparam as provas. Porque eu estou preparando vocês para fazerem provas de outras pessoas. Então minha responsabilidade é muito grande. Beleza? Gente, então uma das formas que cai em prova é o valor semântico tanto da oração quanto da conjunção. Então, repetindo, se aparecer a palavra concessão, a prioridade é a palavra concessão. Não aparecendo, aí a resposta é oposição. Outra forma que pode cair é a parte chata do trabalho. É a parte chata do trabalho, que seria, em tese, decorar os conectores sinônimos. Quais são os conectores sinônimos de mesmo que, de embora, que são concessivos? Tá? Então nós já vimos aqui dois. Mesmo que e embora. Certo? Além desses, nós temos ainda que. Temos o posto que daqui a pouquinho eu vou contar uma historinha sobre esse posto que. Apesar de que, geralmente a gente usa só apesar de, e aí o verbo vem no infinitivo, mas a ideia é exatamente a mesma de concessão. Por mais que, por menos que, esse aqui é fundamental. Cai muito em prova, gente. Cai muito em prova. Com quanto? Com quanto? Esse aqui você vai ter que guardar na sua memória. Malgrado, esse aqui cai pouco, mas é bom você ter na sua cabeça. E não obstante. Rosenthal tem que decorar esses conectores? Em tese, sim. Pô, mas você disse que eu não precisaria decorar. E realmente eu vou repetir isso para você. Sabe por que você não vai precisar decorar? Porque existe um método, existe uma técnica que faz com que você, sem perceber, já vai estar decorando. Que método é esse? Repetição e exercício. Eu vou repetir isso tantas vezes e vou chamar a atenção de vocês tantas vezes, principalmente para os dois conectores que são mais perigosos. Porque são aqueles que reiteradamente caem por provas. São o posto que e o conquanto. Esses dois não me botam medo, não. Me botam pânico. Só que você vai guardar isso para o resto da vida e esse pânico vai no espaço. Você vai acertar as questões. Tá legal? Então, vamos lá. Mesmo que chova, irei à praia. Olha lá. Mesmo que, nós substituímos a frase, mas a ideia é a mesma. Mesmo que esteja calor, usarei terno. O fato de estar calor atrapalha? Atrapalha. Mas me impede de usar terno? Não. Olha a ideia da concessão. Algo que até atrapalha, mas não impede. Mesmo que, se perguntarem para você qual é o valor semântico da conjunção mesmo que, concessão. Resposta prioritária, concessão. Ah, mas não apareceu concessão, apareceu oposição. Pode marcar. Mas se houver os dois, marque concessão. A outra possibilidade, ele propõe a substituição,
do mesmo que por embora, que é sinônimo, ainda que é sinônimo, posto que é sinônimo, posto que esteja calmo. Ai, horizontal é horrível. E calma que eu vou falar sobre posto que. Conquanto, posto que, conquanto, malgrado esteja muito calor, usarei terno. Por mais que esteja muito calor, usarei terno. Apesar de estar muito calor, usarei terno. Eu vou usar terno? Vou. Tá muito calor? Tá. Isso atrapalha? Atrapalha. Como atrapalha? Mas me impede de usar o terno? Não. É a ideia da concessão. Malgrado é péssimo. Malgrado é horrível, né? Malgrado, cara, há muito tempo, o malgrado na realidade caiu em desuso, entendeu? Não, assim, há algum tempo que eu não vejo cair em provas, sendo muito sincero. E outra coisa, o malgrado, na realidade, ele nasce, eu vou até falar uma coisa curiosa para vocês aí, gramatiquice lá dos professores de português lá das universidades, na discussão acadêmica. O malgrado, na realidade, ele nasce como uma preposição, não como uma conjunção, uma preposição acidental. Tanto é que muitas das construções com malgrado não vêm aqui. Você vê que todas as formas verbais estão no pretérito imperfeito subjuntivo, mas o malgrado também aceitaria malgrado eu estar com verbo infinitivo, porque o malgrado nascia como preposição. Eu acho que por conta disso até não vem caindo tanto em provas. Há muito tempo que eu não vejo o malgrado cair. Agora, esses dois aqui, amigo, nossa, posto que e com quanto. Não é de bom grado, né? Não é de bom grado o uso de malgrado. Um trocadilho aqui, muito bom. Não é de bom grado. Tá? Quer dizer, não agrada, não é de bom alvitre. Piorou até. Mas enfim, olha lá, embora eu estivesse com sono, não consegui dormir. Olha só como é que realmente a ideia de concessão se aproxima da ideia de adversidade, da oposição. Eu estava com sono? Estava, mas não consegui dormir. Então, o fato de eu estar com sono atrapalha o fato de eu não. Então, há uma proximidade muito grande. Aí você substitui, mesmo que eu estivesse com sono, ainda que eu estivesse com sono, posto que eu estivesse com sono, não consegui dormir. Por mais que eu estivesse com sono, não consegui dormir. Gente, então você chama a atenção de vocês para esses dois. Então, olha só, já falei hoje, até agora, eu já falei com vocês sobre o posto que e o conquanto, que são aqueles que mais caem. Até porque os demais, mesmo que eu estivesse com sono, faz parte do dia a dia. A gente usa, mesmo que chova, irei à praia. Ainda que chova, irei à praia, a gente usa no dia a dia. Por mais que estivesse com sono, a gente usa também no dia a dia. O apesar de também a gente usa no dia a dia. Concorda comigo? Então não são elementos que você precise decorar porque, pô, cara, faz parte da tua realidade. Faz parte do seu histórico, da sua vida, da sua relação com as pessoas. Certo? Maravilha. Agora, o conquanto não. Eu nunca tomei chopp com alguém que falasse conquanto. Então, realmente me preocupa. O conquanto me preocupa. E cai muito em prova. Mesma coisa o posto que. Certo? O malgrado praticamente não cai, como eu falei para vocês. E aí, agora eu vou contar a historinha do posto que. Só lembrando, o pessoal perguntou se essa aula vai ficar disponível. Lembra que essa aula de hoje é só o vídeo que vai sair da classe. Essa aula vai ser do alto, que é meia-noite, né? Assim que acabar a aula hoje, meu amigo. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, saudações rubro-negras. Bom, olha só que, cara, Vinícius de Moraes, grande Vinícius de Moraes. Eu posso me dizer do amor que tive, depois disso tem várias discussões desse que tive, entre parênteses, que é uma coisa linda, mas não é o momento de falar sobre isso, que não seja imortal, posto que é chama. O que aconteceu com o nosso querido Vinícius Moraes? Ele usou posto que como se fosse sinônimo de porquê, já que, cara, isso foi na década de 40, já que, visto que, uma vez que, ou seja, ele usou o posto que com caráter causal. Certo? Pô, Rosenthal, por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele é poeta, meu amigo. Poeta tem uma coisa chamada licença poética. Ele pode usar
esse artifício, que é a licença poética. Como foi o Vinícius de Moraes que usou isso, foi bestial. Se fosse o Marcelo Rosenthal, seria uma besta. Mas foi o Vinícius, é bestial, é genial, é fantástico. Então, ele, na realidade, ele alterou o sentido do posto que. Tá? Ele usou o posto que com um sentido que não é previsto pelos autores, pelos gramáticos e pelos dicionaristas. Se você for procurar o posto que nos dicionários, tá? Você vai procurar a palavra posto. Aí vai lá aparecer o posto que. Você vai ver que nos dicionários vai estar lá sinônimo mesmo que, de ainda que. E não de porquê, já que, visto que. Então, o que os dicionaristas preveem é o posto que com valor concessivo. Só que o Vinícius de Moraes usou com esse sentido de porquê, de já que, de visto que, com valor causal. Cara, sabe qual foi a consequência disso? É uma consequência que tem 80 anos, né? Porque foi na década de 40. Esse soneto, que é um dos sonetos mais lindos da nossa literatura. Sabe qual foi a consequência? A consequência é a seguinte. Por exemplo, se você pega um livro do Machado de Assis, que é escrito em prosa, aparece a palavra, a expressão posto que 200 vezes no texto. Se perguntarem para você sobre o livro do Machado de Assis, você vai conseguir lembrar a história, você vai conseguir até contar a história com suas palavras, o que aconteceu no livro. Mas você não decora partes do livro. Um livro em prosa, a gente não decora fragmentos do livro. Só que poema, até pela musicalidade, pelas rimas, aquilo ali entra no nosso subconsciente. Então entra no subconsciente coletivo. Então o que aconteceu com esse poema? Entrou na cabeça das pessoas. Então o emprego do posto que, com esse sentido de porquê, já que, visto que, entrou na cabeça das pessoas de uma tal maneira, que grandes escritores passaram a usar o posto que como sinônimo de porquê. Você vê jornalistas conceituados usando o posto que como sinônimo de porquê, já que, visto que, dando um caráter causal. Gente, aliás, quando eu leio jornal, nunca mais vi em jornal o posto que sendo usado como sinônimo de mesmo que, de ainda que. Só vejo o posto que como sinônimo de porquê. Só que esse sentido de porquê, já que, visto que, repito, esse sentido não é aceito pelos gramáticos, não é aceito pelos dicionaristas, não é aceito pelas bancas de concurso público. Tá? O posto que é aceito pelos concurseiros, pelas bancas, é no sentido de mesmo que chova, irei à praia. Posto que chova, irei à praia. Então, meus amigos, eu quero ver vocês totalmente condicionados. O posto que é sinônimo de embora, de mesmo que, de ainda que. Tá legal? Então, mesmo que para os seus ouvidos seja estranho, porque você já ouviu o posto que várias vezes na sua vida sendo utilizado como porquê. Então, mesmo que seja estranho, ou melhor, posto que seja estranho, tá legal? Aceite o posto que como sinônimo de mesmo que, de ainda que, porque é em prova. Vai guardar na sua cabeça que posto que é sinônimo de mesmo que, de ainda que, mesmo que no jornal amanhã você leia o posto que como sinônimo de porquê. Tá legal? Então, galera, posto que é sinônimo de quê? De embora, de mesmo que, de ainda que, de conquanto. Tá. Bom, com isso, vamos lá. Quantas vezes eu conquanto? Já falei com vocês umas 12 vezes. Isso você já, no mínimo, você já está traumatizado. Certo? No mínimo, traumatizado. Maravilha. Vamos lá. Temos uma participação da Patrícia. Aqui, uma participação da Patrícia. Aqui, ó. Só se fosse para ser a bola mesmo. Mas vamos lá, pessoal. E aí, um detalhezinho importante que eu chamo a atenção de vocês. Então, você já guardou na sua cabeça, né? Então, a gente já contou a historinha do posto que, a historinha linda do posto que o Vinícius deturpou o sentido e pior, pegou, né? Pegou
Pegou, mas não pegou você, hein? Em termos de prova, não pegou você. Tá? Então, posto que é sinônimo de ainda que, de mesmo que, de embora. Bom, vamos lá. Agora, você não deve confundir com quanto, tá? Que é sinônimo também de posto que, de mesmo que, de ainda que, de embora, de por mais que, certo? De apesar de. Maravilha. Com porquanto. Ops. Por quanto. Porquanto é sinônimo de porque, já que, visto que ele tem valor causal ou explicativo. Então, João faltou à aula porque estava doente. Por quanto estava doente. É feio por quanto, mas o por quanto lembra até o porquê, certo? Então ele tem esse valor causal. Não confundir com quanto com contanto que, tá? Então contanto que é condicional, é sinônimo de caso, tá? De desde que. Então, contanto que João não falte à aula, ele poderá sair. Então, caso, né? Desde que ele não falte à aula, olha lá, na condição de ele não faltar à aula, então contanto que tem valor condicional. Também não confundir com quanto com portanto. Portanto é sinônimo de então, de logo, vai introduzir uma conclusão. Então, muitas questões de concurso trabalham com essas palavras parecidas. Então, choveu muito. Então, poucas pessoas foram à praia. Ou seja, olha a ideia de conclusão. Choveu muito. Concluo que poucas pessoas foram à praia. Então, portanto, logo, poucas pessoas foram à praia. E também com a conjunção conforme, que dá a ideia de conformidade. Tá? Conforme disse minha mãe, eu não poderia fazer esse trabalho. Então, em conformidade com o que ele disse, com o que ela disse. Então, gente, não confunda com quanto, que é sinônimo de embora, de mesmo que, de ainda que, de posto que, com porquanto, com contanto que, com portanto e com conforme, que são os conectores mais parecidos que nós temos e que eles colocam em prova justamente para complicar a vida de vocês. Mas o importante é você lembrar que o conquanto é sinônimo exato de embora, de mesmo que, de ainda que. Vamos lá? Vamos então para a questão número 1. Vamos lá. No período, além disso, embora não seja uma questão de livre escolha, particularmente de livre escolha individual, a fatalidade tem origem na vida de um homem. Embora, mesmo que não seja, ainda que não seja, conquanto não seja. E aí ele pergunta, foi aquilo que eu disse, gente, como é que isso cai em prova? Se fosse na década de 70, na década de 80, ele sublinharia a palavra embora, conforme aqui está. Ele sublinharia e pediria a classificação da oração. Aí a resposta seria uma conjunção subordinativa concessiva. Era assim que caía nas décadas de 70 e 80. Hoje, as questões são muito mais modernas e estão muito mais voltadas para o valor que a palavra tem do que propriamente para a classificação do termo. Bom, se a conjunção embora é uma conjunção subordinativa concessiva, ela obviamente expressa uma ideia de... estabelece entre as orações a ideia de concessão. Você vê como fica fácil. Beleza? A outra forma, né, outra maneira que é cobrada, olha lá, é perguntando pelos conectores sinônimos, né, pelas conjunções sinônimas. Então você já, né, eu repeti tantas vezes, quais são sinônimos de embora? Embora, mesmo que, ainda que, posto que, por mais que, conquanto, e assim vai, malgrado. Tá legal? Bom, vamos lá. Então vamos, olha lá. Calendário originário do início do século XVI, tendo sido produzido pouco antes da conquista espanhola, embora os pesquisadores, tá? Embora é um conector concessivo, conforme, como a gente acabou de ver, conformativo. Não é sinônimo de embora.
Quando da ideia de tempo. Por quanto, a gente acabou de ver, da ideia de causa de explicação. Caso, da ideia de condição. Qual é o conector que é exatamente sinônimo? Aquele que a gente bateu o tempo inteiro. Gente, eles cobram demais. Com quanto? Com quanto é sinônimo exato de embora. É assim que cai em prova. Ele pergunta, ele sublinha o conector, pergunta pelo valor semântico. Quando fala em semântica, semântica significa ideia, sentido. Qual é o valor, qual é o sentido que ele expressa? No caso, foi a questão anterior que dava a ideia de concessão. Ou qual é o conector que é sinônimo? Às vezes eles cobram o contrário. Eles pedem aquele que não é o sinônimo. Tá? Então, sempre tendo muito cuidado com a leitura dos enunciados. É legal? Vou dar aí 30 segundos para vocês fazerem a questão. Pessoal, coloca o gabarito no chat, mas não coloca simplesmente assim, D, E, não, coloca assim, 3A, 3B, 3C, coloca com número, para a gente poder identificar o gabarito de qual questão. Galera, não esqueçam que nós teremos uma surpresa hoje, hein? Beleza? Vai ser um fim de domingo inesquecível. Vamos lá, galera? Então, olha lá, com quanto? Mais uma vez aparece em prova com quanto. Você já sabe que com quanto estabelece uma ideia de concessão. Né? Estou vendo aqui que está todo mundo gabaritando. Todo mundo gabaritando. Conforme não dá ideia de concessão. Você decorou. Esse aí não é da família. Não é da família do mesmo que, do ainda que, do embora. Por quê? Então, conforme é conformativo. Por quê? A gente acabou de ver. Porque é até sinônimo de por quanto, que é parecido com quanto, né? Pior que é parecido, né? Com quanto e por quanto. Por quanto é por quê. Da ideia de causa, de explicação. Opa, apesar de. Apesar de. Conector sinônimo da ideia de concessão. É essa a resposta. Como insensível, como geralmente da ideia de comparação. E, portanto, da ideia de conclusão. É sinônimo de então, de logo. Todo mundo acertando. Vamos lá, gente. Olhem só essa questão 4, que é extremamente maliciosa, hein? Vamos lá, questão número 4. E não se esqueça de colocar o número. 4, resposta letra tal. Que? Ah, você já sabe. Você já está roxo de saber? Não é não? Com quanto, embora, mesmo que, ainda que, posto que, é uma conjunção concessiva. Então vai estabelecer a ideia de concessão. Aí você olha para as alternativas. Ih, Rosenthal! Não apareceu concessão. Se aparecesse concessão, seria a resposta. Se houvesse uma letra F, concessão, seria essa a resposta. Seria a resposta prioritária, perfeita, indiscutível. Mas não apareceu? Não. Se não apareceu concessão, qual é a ideia mais próxima que existe de concessão? Qual é a ideia mais próxima? Oposição. Adversidade. Foi aquilo que eu falei, gente, aqui está a diferença
Aqui está a diferença entre saber a matéria e saber fazer prova. Porque é assim que cai em prova. Tá? Por exemplo, se você estudar por um livro errado, não é que o livro esteja errado. Ele não vai... Questão número 7. Aqui só o pessoal que está com dúvida, gente, eu vou colocar o número do suporte mais uma vez. Tá? Mais uma vez. Tá legal? Repito, não é para falar por telefone, é para usar pelo WhatsApp. Certo? Maravilha. O pessoal tá lá atendendo vocês. Tá legal? Maravilha. Eu tô vendo que tem mais gente entrando, né? Gostei de um comentário. Tô louca para aprender. De quem é esse aqui, hein? Esse comentário. Volta aqui. Que já passou. Tô louca para aprender. Relíquia da Daiane Barroso. Relíquia Daiane Barroso. Cara, isso é muito legal. Eu adoro gente que tem essa vontade de aprender. Gente, pessoal, quem já se matriculou, eu não falei o nome, não dá, porque tá bombando tanto aqui o chat, que não dá para falar o nome de todo mundo, mas sejam todos muito bem-vindos. Passando de 30% das vagas. E pelo jeito, a gente já passou de 30% das vagas. Estou aqui recebendo a informação de que nós já estamos com 30% das vagas preenchidas, hein? Bom, vamos lá, pessoal. Questão número 7. Então, mais uma vez aparece o conector com quanto? O conector embora. E aí, o que a banca diz? CESP-NB, que são aquelas provas de certo e errado, que cada errado que você marcar elimina uma certa. Então, você tem que fazer esse tipo de prova com muito cuidado. Certo? Então, entre tantas outras, cada uma dessas obras marcou uma época e há de permanecer eternamente famosa em consequência do muito que adiantou o nosso saber. Embora muitas dessas obras, né, embora muitas delas, como a última citada, embora muitas delas não estejam ao alcance de grande parte dos leitores. Olha a ideia clara de concessão. E aí ele propõe a substituição de embora por conquanto. Eu falei, gente, embora e conquanto são exatamente sinônimos. E ele diz, o termo embora poderia ser substituído por conquanto, são sinônimos, sem prejuízo para o sentido original do texto. Certo ou errado? Certo. São sinônimos, ambos estabelecem ideia de concessão e a substituição de um pelo outro é perfeita. Vamos lá, questão número 8. Vou dar mais um tempinho. Tá? Mesma coisa, estilo não, banca CESP, certo e errado. Tá? Aliás, até o fim, as últimas questões, até a questão 10, vão ser dentro desse estilo. Como começa o curso? Aqui tem uma pergunta da Núbia. É automático, gente. Quem fizer pelo cartão recebe na hora um e-mail do Hotmart dando acesso ao curso. Você já pode começar o curso hoje à noite, se você quiser. Tá legal? Quem fizer pelo boleto, aí tem que esperar 24 horas. Mas já pode começar o curso hoje, sem dúvida alguma. Tá legal? Vamos lá, questão número 8. Embora as conquistas obtidas a partir da Revolução Francesa, as conquistas tenham possibilitado a consolidação da concepção de cidadania, tá? Essas conquistas, não foram suficientes para que essa condição se verificasse na prática. Olha só, você tem claramente uma ideia de concessão. Então, elas possibilitaram a ideia dessa concepção, desse conceito de cidadania? Sim. Embora isso tenha acontecido, elas não foram suficientes para que isso acontecesse na prática. E aí, olha lá, dada a relação de concessão, sim, a conjunção embora é uma conjunção concessiva, então estabelece realmente uma ideia de concessão, e é o que ele diz, dada a relação de concessão. Gente, vê que essas bancas mais tradicionais dificilmente classificam conjunção subordinativa concessiva. Pode acontecer, até pode, você vai estar preparado para isso. Mas o mais comum é esse tipo de comentário. É isso que eu falo. É diferente do que você encontra nos materiais didáticos, nas gramáticas, nas apostilas. Relação de concessão. Estabelecida entre as duas primeiras orações, a palavra embora
poderia, sem prejuízo de sentido ou da correção gramatical, ser substituída por conquanto. Sim, a gente já sabe que embora e conquanto são absolutamente sinônimas. São conjunções sinônimas. Você pode substituir uma pela outra tranquilamente, certo? E uma coisa que eu sempre chamo a atenção de vocês, olhem como é que as questões se repetem, gente. Olhem como é que as questões se repetem. Daí a importância de se resolver questões de provas. Fundamental. Quanto mais questões de provas você fizer, mais preparado você estará. Cara, se você, digamos que você tenha estudado a questão 7, aí você vai e faz essa questão de auditor fiscal do trabalho. Você viu uma questão igual. Você vai se sentir muito mais seguro, é óbvio. Vamos lá, questão número 9. Vamos lá. Embora mais moço que ele, várias vezes eu cheguei a sorrir aos seus entusiasmos. Eu acho essa frase tão legalzinha, né? E geralmente, né, assim, eu sou mais moço, então o cara é mais velho que eu. Então, geralmente, a pessoa mais entusiasmada é a pessoa mais jovem, não mais velho. Certo? Na realidade, a oposição é que o mais jovem é que está rindo do entusiasmo do mais velho. E aí ele propõe a substituição do embora pelo posto que. Gente, é aquilo que eu bati 200 vezes. Tá? Então, de agora em diante, lembrem, não esqueçam nunca mais. Posto que não é sinônimo de porquê, já que, visto que, dado que. Posto que é sinônimo de embora, de mesmo que, de ainda que. Ou seja, estabelece uma ideia de concessão. Você pode substituir embora por posto que? Pode. É perfeita a substituição. Está correta? Sim. Certíssimo. E vamos ver agora a nossa última questão, questão número 10. Mas, por favor, gente, leiam com atenção. Leiam com atenção. Não adianta saber a matéria se vocês não souberem fazer a questão. Leiam com atenção o que está sendo solicitado. Vamos lá, pessoal? Questão número 10. Ele propõe a substituição de embora por conquanto. Essa substituição está correta? Sim, está correta. Ah, então o item 10 está certo. Não. É horizontal. Olha, é isso que eu falo. Olha a diferença entre saber a matéria e saber fazer prova. Ele propõe a substituição de embora por conquanto. Embora e conquanto são sinônimos? São. Eu posso substituir um pelo outro? Posso. Ah, então o item está certo. Não, por quê? Olha o que ele diz. Que essa substituição prejudicaria o sentido original do texto? Não, não prejudica. Mantém o sentido original. O sentido original é mantido, é conservado, fica perfeito. Um é sinônimo do outro. Então, o item está errado. Não prejudica o sentido original, mantém, conserva. O sentido original é mantido. Lindo, não é não, pessoal? Entenderam? Né? Que Joselma aqui dizendo mais uma inscrita. Parabéns, Joselma. Seja muito bem-vinda. Amanhã já estaremos juntos ali no WhatsApp, trocando ideia. Sensacional. Pessoal, foi uma semana